no movimento uniformemente variado, a minha aceleração vai existir, então eu vou ter uma aceleração, embora ela seja constante, eu tenho uma aceleração, que vai ser diferente de zero. Aí aqui eu coloquei, deixa eu tirar o meu quadro da frente, eu não sei se ele aparece na frente para vocês, mas aparece na frente para mim. Eu coloquei um desenho, uma figura, que mostra isso para vocês. A minha velocidade não é mais constante, tá? Então, ó, no tempo zero, vamos supor que ela partiu do tempo zero e partiu do repouso, a velocidade zero, tá? No tempo 1 segundo, a minha velocidade já está a 2 metros por segundo. No tempo 2 segundos, ela já está a 4 metros por segundo. 3, 6 metros por segundo. Estão vendo? Ela está variando, ela não é a mesma. No uniforme, ela teria que ser um valor só, independente do tempo. No movimento uniformemente variado, ela varia com o tempo. Então, não é mais constante, tá? Tudo bem? Sim. Aí aqui estão os tipos de movimentos que a gente já começou a ver, mas agora a gente vai ver mais detalhado. Eu tenho relembrando, então vamos lá relembrar para que fique bem claro isso na cabeça de vocês. No movimento, deixa eu pegar meu mouse aqui. No movimento uniforme, lembrando, quando a minha velocidade é positiva, que eu tenho um aumento do espaço, o meu movimento é progressivo. Quando a minha velocidade é negativa, que eu tenho uma diminuição do espaço, o meu movimento é retrógrado. No movimento uniformemente variado, eu tenho que analisar a velocidade e a aceleração. Então, eu tenho que analisar um joguinho, tá? De multiplicação, a gente fala, para a gente ver se o meu movimento é acelerado ou retardado. Se a velocidade vezes a aceleração for positiva, o meu movimento é acelerado. Se a velocidade vezes a aceleração for negativa, eu chamo de movimento retardado. E aí, como que eu vou analisar isso? Vamos lá, ó. O que está em azul. Acompanhe o que está em azul. Velocidade positiva, o meu movimento é progressivo. Então, velocidade negativa, o meu movimento é retrógrado. Então, positiva, progressivo, negativo, retrógrado. Quando eu for analisar só a velocidade, eu sei que o meu movimento ele tem que ser analisado se a velocidade é positiva ou negativa. Quando eu for analisar velocidade e aceleração, eu tenho que fazer o joguinho dos sinais. Então, ó, aqui eu tenho uma velocidade positiva com uma aceleração positiva. A velocidade positiva, ou seja, sinal positivo com sinal positivo, com aceleração positiva, positivo com positivo, nas regrinhas matemáticas vai dar positivo. Se o meu jogo de regra matemática da velocidade com aceleração der positivo, eu tenho um movimento progressivo nesse caso, porque a minha velocidade é positiva, e acelerado porque o meu jogo de sinais deu positivo. Agora aqui, ó, velocidade negativa e aceleração negativa. Quando eu vou analisar a aceleração, negativo com negativo, no jogo de sinal vai dar positivo. Então, cuidado com isso. Vocês analisam a velocidade individual, mas a aceleração vocês não vão analisar individual, tá? A aceleração vocês vão analisar multiplicando a velocidade com o jogo de sinal. Então, a minha velocidade negativa individual, eu sei que é movimento retrógrado. A aceleração negativa não é acelerado, só que eu não posso analisá-la individual. Eu tenho que analisar os dois juntos. Então, negativo com negativo, positivo. Movimento, sinal positivo, o movimento vai ser acelerado. E agora aqui, ó, velocidade positiva. Se eu analisar ela individual, meu movimento é progressivo. Se eu for analisar a aceleração, nunca analiso ela
individual, sempre junto com a velocidade. Velocidade positiva com aceleração negativa, positiva com negativa vai dar negativa. Positivo com negativo dá negativo. Se deu negativo, então o meu movimento vai ser retardado. Então, é movimento progressivo da velocidade e retardado do jogo de sinal. E agora, a última opção, velocidade negativa. Vem do individual, eu tenho um movimento retrógrado. Hora que eu olho para a aceleração positiva, agora eu vou fazer o joguinho de sinal. Negativo com positivo vai dar negativo. Então, o jogo de sinal é negativo, então a minha aceleração tem um movimento retardado. Pessoal, deu para entender? A velocidade, eu posso analisar ela individual. E aí eu sei que ela positiva, o movimento é progressivo, ela negativa, o movimento é retrógrado. A aceleração, eu não posso analisar ela individual nunca, tá? Eu sempre tenho que fazer o jogo de sinal da velocidade com a aceleração, para eu poder saber o tipo de movimento. Então, positivo com positivo, acelerado. Negativo com negativo, vai me dar positivo, acelerado também. Positivo com negativo, vai me dar negativo, retardado. Negativo com positivo, vai me dar negativo, retardado. Deu para entender, gente? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas se vocês prestarem bem atenção e analisar bem os movimentos, aí pode ser que tenha exercícios que vai pedir para vocês assim, qual é o tipo de movimento analisado? Aí vocês têm que analisar o movimento da velocidade e o tipo de movimento da aceleração com a velocidade, para poder dar a resposta. Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim, prof. Sim? Professor, mais ou menos. Tá, mas a gente vai fazer alguns exercícios para ficar mais claro. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu explico, tá? Bom, aí nós vamos entrar em aceleração escalar média. Então, se o meu movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante, ou seja, a minha velocidade varia, significa que eu tenho uma aceleração no meu sistema. Tá? Então, o que é essa aceleração escalar média? É uma grandeza determinada pela razão entre variação da velocidade, que eu acabei de falar, pelo tempo, pela variação do tempo. Então, essa é a equação de aceleração escalar média, variação da velocidade pela variação do tempo. O que a gente sabe? Que variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Isso mantém para todas as equações, tá? Outra coisa que a gente tem que saber, quando eu falo em função horária de velocidade pelo tempo, no movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma função horária de primeiro grau. Eu estou falando isso porque a hora que a gente entrar em função horária de espaço, em função do tempo, entra uma função de segundo grau, tá? Mas nesse caso, a gente ainda está na função de primeiro grau. Então, quando eu vou trabalhar com essa equação de aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo, eu tenho V menos V0, né? Velocidade final menos a inicial, T menos T0, que é o tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial é sempre zero, é a mesma coisa do movimento uniforme, a gente sempre parte do zero. Então, quando eu jogo isso, ó, V menos V0 dividido por T, que eu vou zerar o T0, vou jogar o meu V, que é a minha velocidade, porque eu tenho que chegar numa função horária de tempo. Então, vou isolar o meu V, eu vou ter a minha equação, que é uma função de primeiro grau, de velocidade em função do tempo para movimento uniformemente variado, que é o famoso VOAT. Não sei se vocês já ouviram falar nisso no colegial, ou em estudos que vocês tiveram, tá? Só para guardar. A gente viu o sorvete no movimento uniforme, aqui a gente tem o VOAT, no movimento uniformemente variado, e vamos ver na próxima aula o sorvetão, né? Que é a equação de segundo grau de espaço pelo tempo do movimento uniformemente variado. Então, o que significa o VOAT?
é uma equação de primeiro grau, tá? De movimento uniformemente variado, que está relacionando velocidade é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, eu tenho a relação dessa velocidade que está variando em função do tempo e a aceleração constante que vai aparecer agora. Tudo bem? Depois tem como dar um exemplo dessa equação aí, tipo, com números, para facilitar o entendimento? Vou dar. Tô chegando. Vamos lá. Oi, pode falar. Volta um slide antes, só para copiar um restinho que falta, por favor. Esse? Esse slide? Isso. Rapidinho. Pessoal, Professor. Oi, pode falar. Tá mandando esses PDF para nós aí, professora? Que eu não tô copiando nada, não. Eu só tô prestando atenção na aula. Tô, gente. Toda semana eu tô mandando aula para vocês. Semana passada vocês receberam da semana passada? Não. Não receberam o e-mail? Não. Nem sei, professor, tá uma bagunça aí, cara. Não tá mandando nada no grupo. Combinado, parece que era um dos coordenadores pessoal mandar no grupo nosso. Não tá mandando nada, não tô vendo nada lá, ué. O combinado foi o seguinte: os professores vão compartilhar com a gente no e-mail, a gente vai jogar no Drive e vai avisar vocês. Tem que partir de vocês também procurar. Não, então tem que combinar e fazer, né? Porque eu não tô vendo nada no Drive lá. Então tem que fazer. O professor tem que mandar, vocês vão. Eu copiei uma aula lá. Eu copiei uma aula no Drive. Eita, porra, o pau quebrando aí. Calma aí, gente, porra. Não, peraí, Mantém vamos ordem. lá. Eu preciso só saber o seguinte. A aula da semana retrasada, vocês receberam? Sim, a da retrasada, sim. A da semana passada, vocês não receberam meu e-mail? Não. Não receberam. Porque eu mandei quinta ou sexta da semana passada que eu enviei essas aulas. Eu mandei, então eu vou reenviar, tá? E vocês olhem de novo. Aí amanhã eu já mando junto com essa, então, tá? Porque eu mandei quinta ou sexta-feira da semana passada. Tá? Vocês precisam ter essas aulas em mãos para vocês estudarem. Então, vocês precisam me avisar, tá, gente? Ó, recebido, não recebido. Então, para eu saber se vocês estão recebendo ou não. Amanhã eu vou mandar, então, da semana passada novamente e a de hoje. Amanhã. Vocês me dão o ok assim que receberem. Se eu não receber o ok, é porque vocês não estão recebendo por algum motivo. Tá? E a gente vê o que está acontecendo. Tá bom? Obrigado, professora, pela compreensão aí, tá? Obrigadão aí. Imagina. Vamos fazer os exercícios? Vamos lá. Exercício 1. Todo mundo está enxergando, né, gente? Um motoqueiro parte do repouso em um ponto A e percorre uma trajetória retilínea até o ponto B, como está mostrando a figura. Neste ponto, ele apresenta uma velocidade de 5 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Qual a aceleração média nesse trecho de A até B? Então, eu tenho um motoqueiro que saiu do ponto A, partiu do repouso, velocidade 0, 0. Tempo 0. Tempo 0, né? Tempo inicial 0. Depois chegou no ponto B, com uma velocidade de 5 metros por segundo, num tempo de 10 segundos. Qual a aceleração média escalar? Equação de aceleração comum. Variação da velocidade pela variação do tempo. O que é a variação? Velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Qual é a velocidade final? É a velocidade que ele chega no ponto B, 5 metros por segundo. A velocidade inicial é onde ele parte do repouso, 0. Tempo final é o tempo que ele chega no ponto B, 10 segundos. Tempo inicial, partir do repouso no tempo 0, 0. Então, 5 menos 0, 5. 10 menos 0, 10. 5 dividido por 10, meio. Então, a aceleração média escalar vai ser meio metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Equação básica, que a gente só substitui, não precisa nem de raciocínio, né? É bem automático. Deu para entender, gente? Sim? Sim, professor. Ótimo. Deixa eu tirar aqui meu quadro da frente. Exercício 2.
É um caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre bichos mais velozes da natureza. Tá, historinha, né? Afinal, a velocidade é essencial para quê? Para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do seu repouso e correndo em uma linha reta, chegar a uma velocidade de 72 km por hora. Olha a unidade, não está no sistema internacional. Em apenas 2 segundos. O tempo já está no sistema internacional. O que nos permite concluir, em tal situação, ser uma aceleração escalar média igual a quanto? Em metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele quer aqui? Contou toda a historinha para pedir a aceleração do guepardo, falando que ele saiu do repouso, que ele saiu do repouso, então minha velocidade inicial, 0, tá? O meu tempo inicial, 0. Que ele chega num ponto a uma velocidade de 72 km por hora. Essa velocidade, antes de eu jogar para a equação de aceleração, lembra disso? Eu tenho que transformar ela para o sistema internacional, que é metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, aquela regrinha lá das primeiras aulas. Divido por 3,6. Quando eu divido isso, vai dar 20 metros por segundo. Então, agora já está no sistema internacional, eu posso jogar na minha equação de aceleração escalar média, que já vai sair no sistema internacional. A aceleração escalar média é ΔV por ΔT. ΔV, V final menos V inicial. Tempo, ele deu um intervalo de tempo, considerando o tempo inicial 0. Então, já vou jogar meu intervalo de tempo direto. Velocidade final, quanto que é? 20 metros por segundo, já transformei. Velocidade inicial, ele falou que partiu do repouso, então vai ser 0. E no intervalo de tempo, que ele chega a essa velocidade, é um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, 20 menos 0, 20. 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do guepardo, já no meu sistema internacional. Tudo bem? Professora. Oi. É como subir um pouquinho a tela aí, o slide, só para eu não enxergar na parte de baixo. Professora, tem como explicar de novo, que eu não entendi? Eu acho que eu não consigo subir essa tela, hein? Ninguém está enxergando a parte de baixo? Dá para ver sim, prof. Que Professora, tá Só os 20. Pessoal, se vocês não estiverem conseguindo ver a tela, aperta Alt depois que fechar tudo, que dá para ver a tela completa daí. Apertar. Como que é? Não entendi, gente. Aperta É só apertar Alt que dá certo. Sim, isso. Tá. Aperta o Alt que Vou dá para tentar, ver. hein? Se vocês desconfigurar minha aula, eu esgano vocês. Não, Sora, você não. Quem tá Não, assistindo. não, Não, é só o pessoal que tá assistindo. Calma, professora. É, Sora, não aperta Alt não, F4. Sora. Gente, a professora para computador é leiga, tá? professora. Deu certo? Quem não estava enxergando, fez isso? Apertou Alt? Deu Deu certo. Sora. Ai, ufa. Então tá bom. Professora, apertar o F4 aí. Não faz isso não. Professora, Meu Deus, não faz isso. Professora, tem como você me Vamos lá. explicar de novo? Explicar. Alguém perguntou alguma coisa? Voltando, vai no exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem como você explicar de novo, Sora? Eu não entendi. Qual você não entendeu? A2. Ó, são muito parecidos. Não, na verdade são iguais, tá, gente? Só muda a historinha, tá? Então, qual que vocês menos entenderam que eu explico de novo, para não ter que explicar a tela inteira? A2. 2. O guepardo, ele sai do repouso dele, em linha reta, e consegue chegar em uma velocidade de 72 km por hora em um tempo de 2 segundos, tá? Ou seja, ele já me deu um intervalo de tempo. Quando ele fala sai do repouso, eu considero a minha velocidade inicial 0. Então, a velocidade inicial 0. Só que a velocidade que ele chega está em quilômetros por hora. Para transformar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, só fiz essa transformação, ó. Quilômetros por hora, divido por 3,6, já vai sair a velocidade em metros por segundo, tá? Eu tenho que fazer essa transformação antes, gente, para a aceleração já sair no sistema internacional. Equação de aceleração básica. A aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Qual que é a variação da velocidade?
Velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é a velocidade que o guepardo chega, 20 metros por segundo. A inicial, ele parte do repouso, então é 0. E ele chega nessa velocidade num intervalo de tempo de 2 segundos. Então é só substituir, tá? 20 dividido por 2, a minha aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, já vai sair no sistema internacional, porque eu já transformei ela, a velocidade anteriormente. Tudo bem? Sim, professor. E caso eu quisesse converter para quilômetros, tipo, se não tivesse dado aí, era só multiplicar por 3,6 depois. Não, a aceleração eu já não posso fazer mais. Aí eu tenho que manter os 72 km por hora e tenho que fazer a regra de 3 para os segundos, transformar os segundos em horas. Tá? Nunca mexa na aceleração, tá, gente? Essa regra de dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6 não serve para aceleração. Só quando 10 metros por segundo. Exatamente. Quando a velocidade, assim. Isso. Então, você tem que fazer toda a transformação antes, depois não. E tem como dar um exemplo parecido com o slide anterior? Aí. Como assim? Aquele slide que fez o volt, sei lá, o V0, T, sei lá. Vou chegar lá, vou chegar. Bom, exercício 3. Aí, já apareceu o voat já, ó. De acordo com a equação dada, então, ó, V é igual a 20 menos 5T no sistema internacional. Só que aqui aconteceu que nem lá no movimento uniforme, lembra? Eu tenho que saber a minha equação, por exemplo, a do voat, V é igual a V0 mais AT. E aí, quando o exercício me dá a equação pronta, eu tenho que saber a equação teórica para eu comparar esses valores, para saber analisar o exercício, tá? Então, aqui ele já me deu equação pronta, certo? Ele fala, determine qual é a velocidade inicial e a aceleração. Então, eu tenho que saber a equação teórica. Então, ó, qual é a minha equação teórica? O voat. V é igual a V0 mais AT, não é? Ou seja, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ele quer saber a velocidade inicial. Comparando com a equação que ele me deu, com a função horária que ele me deu, velocidade inicial vai ser igual a 20. Todo mundo enxerga, certo? A aceleração vai ser igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com o sinal. Eu tenho que levar o sinal em consideração. Então, velocidade inicial 20 metros por segundo e a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Só comparação de função da teórica com a função que ele me deu, tá? Só comparar. Tudo bem? Igual a gente fez no movimento uniforme na aula passada. Gente, peraí, deixa eu só olhar o bate-papo que tá bombando. Olha, não. Não, faz olha, isso. não, prof. Não é nada de melhor não. Nada de pergunta? Tá, é porque eu tenho medo de, às vezes, alguém não ter microfone para falar e perguntar pelo bate-papo. Mas se for, alguém me avisa, tá? Qualquer coisa eu ativo o microfone aqui e falo se for alguma dúvida de alguém. Tá. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. A tela tá até poluída Pode aqui. Vai ter Pode papo falar. no WhatsApp aí, galera. Deixa eu falar, igual na introdução dessa questão, ela não está falando se já está em sistema internacional de medidas. Quando não está, a gente já pode considerar que a gente já pode considerar ela com o resultado da aceleração, que seria metros por segundo. Tá falando sim. Olha aqui, ó, no meu mouse. E ali, Tá ó. vendo na frente? Isso aqui é Sistema Internacional de Medidas. Entendi. Tá. Então, ele já está mostrando para você que ele te deu a tua função horária no Sistema Internacional. SI significa Sistema Internacional. Então, você já pode considerar tudo. Metros por segundo ao quadrado. Nas suas questões vai estar desse jeito ou você vai Sim, colocar? sim. Então tá bom. Ele fala, tá? Ou ele vai falar que já está no Sistema Internacional, ou SI, essa sigla significa Sistema Internacional. Ou ele vai falar para você dar no Sistema Internacional. Então, de qualquer maneira, se ele não falar nada e tiver em quilômetros por hora, né, você pode usar só quilômetros por hora, se ele não te exigir. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado.
Posso dar continuidade? Tá, daí no Agora- caso ele falou essa dúvida, tipo, caso, por exemplo, dê a velocidade em quilômetros por hora e, sei lá, que não tem como dar o tempo de alguma outra forma se não seja segundos, mas, tipo, daí tem que converter também a velocidade, né? Não, ele pode te dar o tempo em horas também. Ele pode te dar o tempo em horas e você tem que converter para segundo. Aí você tem que ter um jogo de cintura para tudo, tá? Tem que saber a regrinha do 3,6 para velocidade. E tempo, tem que saber que um minuto tem 60 segundos. Tem que saber tudo para você fazer a sua regrinha de 3 e transformar se precisar. Tá? Uma hora tem 3.600 segundos e assim por diante. Tá bom? Agora, alternativa B. Qual o tempo para que o móvel inverta o seu sentido? Gente, falou que o móvel inverteu o seu sentido, significa que a velocidade dele é 0, no ponto em que ele inverte o sentido. Por quê? Ele está caminhando. Aí ele tem que parar para voltar. Vocês conseguem enxergar isso? Então, quando ele fala assim, no ponto em que o móvel inverte o sentido, vocês têm que saber que a velocidade naquele ponto é 0. Porque ele caminha para a direita, para e volta para a esquerda. Inverteu o sentido. Quando ele para, a velocidade é 0. Então, qual o tempo quando a velocidade dele for 0? Então, eu pego a função horária que ele me deu. Ele quer saber o tempo quando a minha velocidade é 0. Substituo. Então, onde a velocidade eu substitui por 0, ó, acompanhe comigo. Igual a 20 menos 5 vezes t. T é o que ele quer. Então, eu tenho que isolar o tempo. 5t está negativo desse lado, passo para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 5t igual a 20. A hora que eu isolo t, t vai ser igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4 segundos. Esse é o tempo em que o móvel para e inverte o sentido do movimento dele. Deu para entender, gente? Isso é importante, hein? Ô, professora, igual você falou dessa questão do móvel, quando ele inverte, vai ter algum exercício mais para frente que vai ter que calcular esse tempo que ele volta a inverter a direção dele? Não, não. O que ele vai te pedir é esse tempo para v igual a 0, que você joga na equação e encontra. Porque você já tem que saber que quando inverte o ponto em que ele inverte o sentido do movimento dele, a velocidade é 0. Então, você joga a velocidade 0 na sua equação, vai sobrar só o tempo para você encontrar. Então, você vai encontrar o tempo para isso, tá? Então, não tem outra maneira de fazer, é só assim. Tá bom. Professora, perguntar, tem algum outro exemplo desse Watt aí? Tipo, porque aí meio que ele já jogou montado. Eu fiquei meio perdido, tipo, na hora de montar desse jeito, entendeu? Tá. Calma aí, que se não tiver, depois, mais pra frente, eu faço mais, tá? Eu vou ver que eu não lembro direito qual mais exercício que eu coloquei. Mas se der depois no final da aula, tiver como abrir aquela tal lousa lá, tipo, você montar de cabeça, algum só para exemplificar? Então, tenho mais exemplos sim. Exemplo, o C. Dando continuidade nesse exercício, tá? C. Prestem muito bem atenção. Ele quer qual é o movimento, ou seja, o tipo de movimento, se é acelerado ou retardado. Prestem atenção. Para quando o tempo estiver entre 0 e 4 segundos. Mas cuidado, o tempo pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, pode ser igual a 2, pode ser igual a 3, mas não pode ser igual a 4, porque ele tem que ser menor do que 4. Conseguiram analisar isso aqui? O tempo pode ser, ele tem que estar nesse intervalo, entre 0 e 4. Então, ele pode ser igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, mas não igual a 4. Ele quer que vocês analisem o tipo de movimento para todos esses tempos. 0, 1, 2 e 3 segundos. Aí, vamos por partes. O que a gente sabe no exercício anterior? Quanto que deu a minha velocidade aqui no A? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade negativa.
Então, a gente já sabe que a velocidade é negativa. Eu tenho que saber o sinal da velocidade para eu poder fazer a análise dos sinais, para saber o tipo de movimento. Sabendo que a minha velocidade é negativa, agora eu tenho que encontrar o sinal das velocidades para esses tempos que ele me pediu. Então, ó, eu fiz aqui, ó, todos os tempos. Para o tempo igual a 0, a equação que ele me deu, tá, gente? Não tirei essa equação do nada, ó. Ele me deu essa equação. Velocidade é igual a 20 menos 5 vezes o tempo. Para o tempo igual a 0, 20 menos 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. Então, a minha velocidade vai ser 20 metros por segundo positiva. Para o tempo igual a 1, 20 menos 5 vezes 1, que é 5. Então, 20 menos 5, 15 metros por segundo positiva. Para o tempo igual a 2, a minha velocidade vai ser 20 menos 5 vezes 2, que é 10. 20 menos 10, 10 metros por segundo positivo. Para o tempo igual a 3, 20 menos 5 vezes 3, que é o tempo, que vai dar 15. 20 menos 15, 5 metros por segundo. Positivo também. O que que a gente repara? Que para essa aceleração negativa e para esse intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, todas as minhas velocidades deram positiva. Tudo bem? Todo mundo enxerga isso? Agora a gente tem que analisar o tipo do movimento. Qual que é o tipo do movimento? Se a minha velocidade é positiva e a minha aceleração é negativa, positivo com negativo, o jogo de sinal vai dar negativo. Jogo de sinal negativo, eu tenho que o movimento vai ser retardado. Deu para entender? Professora. Tá meio viajadinha nessa, mas beleza. Pode explicar de novo, professor? Eu quero que vocês entendam assim. O que que eu fiz aqui? Por que que tem todas essas continhas? Porque ele pediu num intervalo de tempo. De 0 a 4 segundos, sendo que o 4 não vai entrar. O tempo tem que ser menor, ó. Então, o meu tempo é 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Eu calculei a minha velocidade para 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Repararam que todas as velocidades deram positiva. Então, velocidade positiva. Aceleração negativa. Positivo com negativo, negativo. Quando o movimento é negativo, eu tenho um movimento retardado. Então, é só analisar o jogo de sinal da aceleração com a velocidade. Mas para você achar a velocidade, tinha que fazer as continhas, porque ele não deu o sinal da velocidade. Certo? E aí, gente? Posso dar continuidade? D. Alternativa D. Qual é a velocidade para um tempo igual a 6 segundos? Então, mesma coisa. Eu vou pegar a equação que ele me deu. Qual que é a equação que ele me deu? Essa aqui, ó. 20, velocidade é igual a 20 menos 5t. Então, velocidade é igual a 20 menos 5 vezes o tempo, que ele me pediu 6 segundos. 5 vezes 6, tá? 5 vezes 6, 30. 20 menos 30, menos 10 metros por segundo. Então, aí o sinal da velocidade já começou a mudar. Lembra que eu falei? Ele vai num sentido para, retorna no sentido posterior. Então, começou a mudar o sinal da velocidade. Conforme está aumentando o tempo, a velocidade já mudou para negativo, tá? Então, para vocês verem que em segundos diferentes isso pode mudar. Por isso que eu precisei fazer as continhas de todos os segundos aqui, ó, para ver se a minha velocidade ia dar sempre positiva, para eu poder realizar a representação do tipo de movimento com o sinal da aceleração e da velocidade. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Volta no slide anterior. Igual você falou que calculou todos esses números, né? O V1, V2, V3. Tem algum exercício que pode dar diferença de aumento e depois começa a diminuir? De velocidade negativa e positiva? É, porque eu estou tentando imaginar uma situação que a velocidade começa a diminuir, entendeu?
Sim, na verdade, lembra que eu falei? Quando eu falo diminuir velocidade negativa é diminuição do espaço. Lembra que eu falei isso para vocês nas primeiras aulas? Lembro. Então, vamos imaginar isso. Um móvel vai num sentido positivo, então está aumentando o espaço. Aí ele para, velocidade 0, aí ele volta diminuindo o espaço dele, que é onde a velocidade vai ser negativa. Então, velocidade positiva, o espaço aumenta. Parou, velocidade 0, inverteu o sentido. Voltou, numa velocidade negativa, diminuição do espaço. É exatamente isso que acontece. Entendi. Professora, nesse outro slide ali seria um movimento acelerado, né? Nesse aqui? Isso. Isso. Aí, então, suponhamos que ele me pedisse agora aqui, ó. Qual é esse tipo de movimento para o tempo igual a 6 segundos? Se a minha aceleração é negativa, a minha velocidade é negativo, negativo com negativo no jogo de sinal vai dar positivo. Positivo, meu movimento é acelerado. Exatamente, isso mesmo. Exercício 4 e último, tá, gente? Porque eu estou olhando aqui o horário, mas dá tempo de fazer. De acordo com as grandezas de um móvel abaixo, determine. Então, ele me deu V0, 15 metros por segundo, e a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora ele inverteu, fez diferente. Agora ele me deu os dados. No anterior, ele me deu a função horária e pediu os dados, não foi? Nesse exercício, ele me deu os dados e agora ele vai me pedir qual é a equação da velocidade. Ou qual é a equação da função horária da velocidade, que é a mesma coisa. Agora vocês vão montar a equação. Então, eu tenho que saber a equação do Voigt, que é do movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. V0 ele me falou que é 15, então eu vou substituir o 15 no lugar de V0. A aceleração ele falou que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou substituir o menos 2 no lugar da aceleração. Então, a minha função horária da velocidade vai ser V é igual a 15 menos 2 vezes o tempo, 2 vezes T. Como já está aqui em cima no sistema internacional, eu coloco na frente que está no sistema internacional, que é metros e segundo. Tudo bem? Perceberam a diferença? Sim? Do exercício passado para esse, só inverteu. E alternativa B, o instante em que o móvel inverte o seu sentido. Ou seja, o que eu falei agora, quando o móvel inverte o sentido, significa que a velocidade dele vai ser igual a 0. Então, inverte o sentido, só substituir velocidade igual a 0 e eu vou achar o tempo. Quem perguntou aquela hora se tinha uma outra maneira de aparecer? Não, é assim que aparece, dessa maneira, tá? Não vai fugir disso. Então, sabendo a equação de Voigt, V igual a V0 mais a T, já tenho a minha equação pronta, V é igual a 15 menos 2T. V eu tenho que substituir por 0, porque mudou o sentido. V0, beleza? 15, aceleração 2 menos 2, só isolar o tempo. Então, o tempo está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Vai ficar 2T é igual a 15. T, passo 2 dividindo, é 15 por 2, que vai ser 7,5 segundos. Então, esse é o tempo no ponto em que o móvel inverte o sentido, ou seja, em que a velocidade dele é igual a 0. Tudo bem, gente? Certo. Pessoal, deu para entender? Essa é a primeira parte de movimento uniformemente variado. Tá? A gente está na primeira parte. Então, eu dei para vocês o Voigt, que é a equação de primeiro grau. Tá? Semana que vem eu vou dar a segunda parte, que entra o sorvetão, que é a equação de segundo grau de movimento uniformemente variado. E a terceira parte, que provavelmente semana que vem também, que é o Torricelli, equação de Torricelli, que também é a equação de movimento uniformemente variado. Então, tem mais essa parte teórica que eu vou dar ainda para vocês. E os gráficos, né? Não esqueçam que ainda eu só dei gráfico de movimento uniforme. Movimento uniformemente variado ainda tem um monte de gráfico que eu também provavelmente vai ficar para outra semana.
Vamos devagar, aos poucos, com exemplos. Depois a gente começa os exercícios, assim, mais pesados mesmo. Tudo bem, gente? Professora. Pode falar. E a lista de exercícios? Estou fazendo.